Também não tocava. Hoje, quando falta eu ou o André, ele já toca guitarra na igreja sozinho, toca os louvores da equipe de louvor, agora tocando com o pai dele, o presbítero Aguinaldo. A gente vê que a gente está ficando velho, né, pastor? Mas a obra do Senhor é desse jeito. Deus nos dá um talento, a gente tem que ensinar alguém a ficar no nosso lugar, para nós podermos galgar um pouco mais, amém? Amém, glória a Deus. Eu compartilhando a palavra do Senhor, aproveitar que os irmãos ainda estão de pé, no livro de Salmos 43. Aleluia. Salmos 43. Deus querido, aleluia. Aleluia. Os 5 versículos, ou melhor, Salmo 43, todos os 5. E logo após Juízes 6, apenas o versículo 13 e o 14. Salmos 43, que tem por título: Oração para que seja restituído aos privilégios do santuário. Deus querido, Diz aleluia. assim: Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Pois tu és o Deus da minha fortaleza, por que me rejeitas? Porque me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com a harpa o louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aleluia, Ele Deus. é a salvação da minha face. Deus novo. Ainda os Juízes, no capítulo 6, no versículo 13 e o 14, que diz assim: Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa sua força e livrarás a Israel dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aleluia. Repita comigo nessa noite, meu amado. Porventura não te enviei eu? Não te enviei eu. Os irmãos podem assentar, amém? Glorificando o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, é comum a gente ver hoje em dia, até mesmo entre nós mesmos, dentro das igrejas, a gente passar por momentos difíceis, por provações que às vezes, aos nossos olhos mesmo, nós imaginamos não ter como para nós, dentro das nossas forças, nós podemos então estarmos passando por esses momentos de dificuldade. Talvez um problema na família, talvez uma falta de emprego, aleluia, talvez até mesmo um problema de saúde. E às vezes a gente chega num extremo, numa crise tão grande, que a gente chega a fazer essa oração ou a pensar: onde está o nosso Deus? Se nós somos servos do Senhor, porque tudo isso tem acontecido conosco. E muitas das vezes nós nos desesperamos. Muitas das vezes nós perdemos até mesmo as esperanças por causa das dificuldades, por causa das provações. E como foi cantado aqui nessa noite, nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que mesmo quando tudo for contrário, Ele ainda está do nosso lado. Aleluia. Nós temos um Deus que não importa a dificuldade, não importa o que nós temos passado, não importa se é enfermidade, não importa se é uma luta dentro de casa, não importa a situação, nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que por fim se levantará a nosso favor. Nós possamos ter essa convicção sempre. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer que quando Jesus Cristo fez uma oração aos seus discípulos, pouco antes de ser recebido nos céus, Ele pôde falar claramente que nos enviariam como ovelhas para o meio de lobos. Ele enviaria os discípulos como ovelha ao meio de lobos.
Aleluia. E ele faz uma oração a Deus e fala o seguinte: eu não vos peço que os tires do mundo, mas livrai-os. Então, meu amado, não é a sua dificuldade que vai fazer com que Deus te tire da prova apenas para você parar de sofrer ou apanhar. Deus requer de nós uma postura. Deus requer de nós uma conduta. Deus requer de nós que nós de fato reconheçamos que Ele é vivo e que opera nas nossas vidas. Aleluia! O pastor da igreja ele sempre fala que às vezes a gente prega uma verdade de tal forma que às vezes parece até que é mentira. Enquanto muitos aí fora pregam uma mentira se passando por verdade com tanta convicção e até morrem defendendo ela. É verdade. E a gente prega a palavra do Senhor, mas muitas das vezes quando é para nós, quando é nós que estamos passando a dificuldade, quando é nós que estamos sendo provados, muitas das vezes nós nos desesperamos e fazemos como esse salmista aqui no versículo. Ele está fazendo uma oração. Ele está fazendo uma oração aqui no Salmo 43 para que seja restituído a ele os privilégios do santuário. E o que seriam esses privilégios que tem no santuário? O que seriam esses privilégios que ele queria que se lhe fosse restituído? A gente sabe pelo versículo 1 que ele passava por perseguição. Havia pessoas o perseguindo, talvez pessoas falando mal dele, talvez pessoas falando dele pelas costas. E o salmista faz essa oração a Deus, pedindo que Deus trouxesse a ele, ou devolvesse a ele os privilégios do santuário. Talvez devolvesse a ele a alegria de novamente poder estar na casa do Senhor. Devolvesse a ele a paz e a tranquilidade de estar na casa do Senhor. A gente sabe que nem tudo na vida é apenas bênção. A gente às vezes, muitas pessoas às vezes pintam que talvez se converter ou vir para a igreja vai ser tudo bênção, vai ser tudo tranquilo. Não, exatamente o contrário. Você vai enfrentar sim provas, você vai encontrar dificuldades. Porque se você não tivesse essa oposição, você não estaria incomodando o inimigo. Quando você está sofrendo perseguição, quando você está tendo a sua vida atacada espiritualmente, é porque o inimigo está vendo algo em você e quer tirar. Aleluia. O pastor também sempre fala ali na igreja. Eu aprendo muitas vezes quando meu pai prega, e ele fala que muitas das vezes a gente tem a mania ou o hábito de, quando as coisas estão difíceis, a gente fala: está faltando só um pouquinho para me desanimar. Olha, eu já não estou aguentando mais. E isso dá forças para o adversário. Olha, mais um pouquinho que eu continuar persistindo, eu derrubo ele. Mais um pouquinho que eu continuar insistindo nessa prova, eu tiro ela dos caminhos do Senhor. E muitas das vezes nós temos em meio às nossas dificuldades, nos vestidos de luto, como o salmista diz aqui. Mas a palavra do Senhor ela fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está conosco. Nós temos que ter essa convicção como servos do Senhor, que Deus está conosco, independentemente do momento, da dificuldade, independentemente do que você tem passado. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, independentemente da dificuldade que seja maior que as tuas forças. Saiba que você tem em Deus, e que a sua resposta sempre tem que ser uma resposta ali de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ora, Deus é poderoso para me livrar, mas se Ele não me livrar, eu estou pronto para sofrer as consequências por Ele. Isso sim é uma postura de um servo do Senhor, é postura de vencedor. Não é fácil, mas é isso que Deus requer de nós. Ele disse que Ele lutaria sim as nossas batalhas, mas Ele requer de nós que nós tenhamos essa postura de vencedor. Se nós somos servos de um Deus vivo, de um Deus altíssimo, nós temos que agir como tal. E o salmista, quando nesse versículo, nessa parte 2 aqui, quando ele fala que porque Deus estava o rejeitando, ele logo completa: porque eu me visto de luto, faz essa pergunta diante da opressão do meu inimigo. E quantas das vezes, diante da dificuldade, em vez de nós confiarmos em Deus, temos nos amedrontado e vestido de luto, temos às vezes nos recuado diante das dificuldades. Aleluia. Quantas das vezes, quando o inimigo tem tentado tragar a sua vida, em vez de você clamar a Deus, estar mais próximo de Deus, confiante, você tem recuado, você tem desanimado, você tem se entristecido.
Provérbios, no capítulo 24, versículo 10 ou 10, 24, ele fala: se você se mostrar fraco no dia da prova, suas forças serão pequenas. Se você se mostrar frouxo, tem uma tradução que diz: no dia da adversidade, a sua força será pequena. Aleluia. A palavra do Senhor fala que quando Jesus Cristo morria ali na cruz do Calvário, ele olhava para aquela situação toda, que para muitos era de derrota, e ele falava: Pai, perdoa, eles não sabem o que eles fazem. Ou seja, Jesus tinha inteira convicção de que mesmo ele morrendo na cruz do Calvário, aquela era vitória para a minha e para a sua vida. Ele tinha certeza que vertendo o sangue dele naquela cruz do Calvário, que para muitos era derrota, para nós hoje estarmos aqui era a maior vitória que nós poderíamos desejar. Aleluia! Graças ao sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós podemos estar aqui hoje louvando, engrandecendo o santo nome dele. Aleluia! O salmista então ele pede para que esses privilégios do santuário sejam restituídos a ele. O Salmo 100 vai falar: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Eu tenho para mim que quando nós saímos de casa para entrarmos no santuário, na casa do Senhor, nós podemos fazer duas coisas. Nós primeiro temos que nos alegrar só pelo simples fato de estarmos na presença do Senhor. Mas a verdade é que muitas das vezes as provações às vezes nos tiram essa felicidade. Nem sempre nós estamos num dia bom, mas então nós temos que fazer como Ana, chegar diante da presença do Senhor e se derramar, mas nunca chegar e ficar calado na presença do Senhor. Se você está feliz, você glorifica. Se você está triste, passando por uma dificuldade, se derrama diante do Senhor. Abra o coração diante do seu Deus. Não se cale, não se vista de luto e fique quieto no seu canto. Louve e exalte o nome do Senhor, clame ao nome dele, porque só ele, meu amado, é capaz de se compadecer por mim e por você. Aleluia. A gente ainda vê aqui a palavra do Senhor quando fala no livro de Juízes, vai contar a história de Gideão. A Bíblia narra que o povo do Senhor mais uma vez fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor então os entrega na mão dos midianitas. E o povo então oprime o povo do Senhor por 7 anos. O povo fica ali 7 anos passando provação. E o versículo 2, se não me engano, do 6, vai dizer que o povo então, para fugir da opressão dos midianitas, que roubavam até mesmo o que eles plantavam, o povo então deixa as suas casas e faz edificações nas montanhas, faz fortificações nas montanhas e cavernas, para poder proteger o pouco que eles conseguiam colher dos midianitas. Interessante que quando o Senhor faz a promessa a Moisés, faz a promessa a Abraão, Isaac, Jacó, e quando Moisés tira o povo do Egito, e Deus promete então introduzir o povo numa terra que manava leite e mel, em Canaã. A gente vê que Canaã era uma planície, era um lugar plano, e em volta tinha montanhas. A gente aprende que quando o povo desobedece a Deus, que Deus então entrega ele nas mãos dos midianitas, e o povo então deixa a planície, porque o povo estava sendo saqueado ali, e faz as suas edificações das montanhas, das cavernas das montanhas, para conseguir proteger o povo que eles tinham. A gente vê que muitas das vezes, por desobediência a Deus, nós passamos por certas situações, e nós então deixamos a nossa bênção para poder então procurar lugares para a gente estar. O povo deixou ali a terra que manava leite e mel, deixou ali as planícies, o lugar que era o ideal para se plantar, para se colher, para fazer edificações das montanhas, por desobediência a Deus. Quantas das vezes não abrimos mão da nossa bênção, aquilo que Deus tem nos prometido, por desobediência a Ele. E quando ela não vem, a gente ainda murmura: cadê Deus? Cadê o nosso Deus que tanto falou que nos protege, que nos guarda? O que tem acontecido conosco? E a gente vê que na verdade Deus ainda é o mesmo, está no mesmo lugar, é nós que distanciamos dele, é nós que afastamos da presença dele. Mas a palavra do Senhor ela vai falar que havia um homem chamado Gideão,
aleluia, filho de Joás, e ele estava ali malhando o trigo no lagar, exatamente para esconder da presença dos midianitas. E a palavra vai falar que o anjo chegou até ele e pôde ter esse diálogo com ele, como nós lemos aqui. E a resposta de Gideão foi a que nós lemos no versículo 13. Aleluia. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Muitas vezes tem sido essa a nossa oração. Ah, Senhor, por que disso? Por que daquilo? Por que estou passando por isso? Por que estou passando por aquilo? Aleluia. E ele completa. Ele veio o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo que o Senhor nos fez subir do Egito. E nós muitas vezes lembramos do passado. Ah, mas Deus operava dessa forma, Deus falava, Deus fazia, eu estava na presença dele. Olha se não é a mesma oração que o salmista faz no Salmo 43. Ah, Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Porque estamos passando por estes momentos de dificuldade. Mas o interessante é que o Senhor vê algo diferente em Gideão. A palavra do Senhor diz que Gideão malhava o trigo no lagar, mas ele ainda estava na terra dele. Ele ainda estava no lugar dele. Ele ainda estava no lugar que Deus tinha dado para ele na terra de seu pai. A gente vê já a primeira característica que chamou a atenção de Deus na vida de Gideão. Ele guardou o seu lugar, o lugar que Deus tinha dado para ele. A Bíblia fala que ele estava então nas terras de seu pai, malhando trigo no lagar, e o anjo do Senhor se aproxima dele. Aleluia. E fala para ele que livraria o povo pelas mãos dele. Glória a Deus, aleluia. E Gideão então faz essa indagação ao anjo, e ele completa. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa sua força, e livrarás Israel dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Quantas das vezes o Senhor tem falado, repetido, que tem sido conosco, nós temos aguardado, temos voltado atrás, temos pensado: ah, será que é mesmo? Será que é? Será que não é? Olha, meu amado, se o Senhor fala que é conosco para nós fazermos algo, nós podemos ir sem dúvida nenhuma, porque Ele assume, Ele vela pela palavra dEle. O que acontecer conosco, Ele se responsabiliza. Não importa, você pode chegar até o extremo, mas se Ele fala que é conosco, é porque Ele tem todo o poder para nos livrar de toda e qualquer situação contrária. E a palavra do Senhor diz que quando Deus fala a Gideão que Ele então livraria o povo pelas mãos dele, acelerando um pouco a história, Deus então dá a Gideão já uma primeira prova. Deus fala a Gideão que era para ele derrubar o altar de Baal. A gente vê que o povo de Israel sempre pecava, abandonando Deus e seguindo outros deuses. Deus falava com eles, repetia, e o povo ainda assim, com o passar do tempo, abandonava o Deus Todo-Poderoso e ia após outros deuses. E Deus então fala com Gideão: você vai pegar, você vai destruir o altar de Baal, que é do seu pai. Olha interessante, o altar de Baal era do pai de Gideão, estava nas terras onde Gideão, do pai de Gideão. Então Deus, quando Ele quer fazer algo nas nossas vidas, primeiro Ele vai tratar de dentro para fora. Primeiro nós temos que consertar a nossa casa. Primeiro nós temos que consertar o nosso altar, para depois então Deus poder realizar aquilo que Ele tem para realizar nas nossas vidas. E a palavra do Senhor diz que Gideão pega mais 10 homens e, com medo do que seu pai poderia fazer, ou com que os homens daquela cidade poderiam fazer, Gideão vai à noite, derruba o altar de Baal, corta o poste que está à frente do altar e edifica um altar a Deus e faz ali um sacrifício a Deus. Olha, para nós sacrificarmos a Deus, para nós reconhecermos Deus, para nós então nos achegarmos diante da presença de Deus, nós temos que de fato consertar o nosso altar, tirar tudo aquilo na
nossas vidas que nos impede Aleluia. de resistência a Deus. E foi o que Gideão fez. Gideão então conserta ali, começa consertando a sua casa. Ele derruba o altar de Baal e edifica um altar a Deus e faz ali um sacrifício. E a palavra também diz que quando os homens daquela cidade chegam de madrugada e vê o altar de Baal destruído, e vê ali um altar onde foi oferecido um holocausto, o povo logo se pergunta: quem será que fez isso? E interessante, uma outra característica de Gideão, que por essa passagem a gente pode reparar: Gideão, mesmo o povo se corrompendo, mesmo seu pai se corrompendo, Gideão permaneceu fiel. Ele permaneceu fiel porque quando o povo começou a se perguntar quem tinha feito, logo chegaram à conclusão: foi Gideão. Foi Gideão que derrubou o altar. Então o povo já sabia da oposição de Gideão àquela idolatria. Então quando o povo fala ali que era Gideão, o povo chega para tentar matar Gideão, chega na casa de seu pai, fala para seu pai colocar ele para fora que eles iriam matá-lo. E o pai de Gideão então responde: se Baal é Deus, que Baal contenda por si mesmo. Se Baal é Deus, que Baal contenda por si mesmo. O interessante é que o povo de Israel sempre teve um Deus vivo, que todo momento de dificuldade, toda vez que uma nação, um povo se levantava contra o povo de Israel, Deus tomava a frente da batalha e guerreava pelo povo e dava ao povo vitória. Não importava o número, não importava qual exército fosse, não importava qual Golias fosse, Deus sempre deu vitória ao povo dele, sempre foi à frente. E o povo ainda assim preferiu um Deus que precisava ser defendido. Olha para você ver a que ponto, muitas das vezes, o ser humano chega. Então, com aquela resposta ali do pai de Gideão, aquele povo se retira da presença dele. E a palavra vai falar que Deus então fala com Gideão que ele haveria de dar a vitória, que era para Gideão subir. Os midianitas já estavam acampados no vale, e que era para Gideão ir, que ele iria sim dar a vitória a Gideão. Os irmãos conhecem a história. A palavra vai dizer que Gideão então convoca o povo de Israel, algumas tribos de Israel, e no total ele consegue 32 mil homens, um exército bom, 32 mil homens para pelejar, mas contra um exército maior ainda. O exército dos midianitas ainda era maior do que o exército de Gideão. E Deus então fala com Gideão: olha, Gideão, são muitos os homens que estão contigo. São muitos os homens que estão contigo. E eu não vou dar a vitória para o povo depois não falar que ele mesmo é que conseguiu essa vitória e se gloriar. Aleluia. Deus então fala com Gideão: você pode dispensar e mandar voltar para trás os medrosos. Alguma tradução vai falar dos tímidos. Pode dispensar os tímidos. Eu aprendi uma coisa interessante. Às vezes a gente acha que é tímido, mas uma preletora falou uma vez num curso que nós fizemos que timidez é o que te impede de fato de você fazer algo. É verdade. É quando você chega e trava. Os irmãos não estão vendo eu nervoso, mas eu estou nervoso aqui. Então, timidez é o que te trava e não te deixa você realizar alguma coisa na sua vida. Isso é timidez. Agora, quando você chega aqui na frente e mesmo com a mão tremendo, mesmo com as pernas tremendo, você fala, isso não é timidez. Isso é falta de prática. Você não tem o costume, muitas vezes, de estar na frente do público. Então, isso não é timidez. Então, ali, quando Deus fala para dispensar os tímidos, ou talvez os tímidos ali, se tratando de guerra, fosse quem se deixava intimidar. Muitas vezes, quando a gente vê um adversário, como foi Golias, o povo de Israel, a simples presença de Golias intimidou o povo. A simples presença de um gigante no exército contrário deixou o povo com medo.
Aleluia. É, Deus é verdade. O que Deus requer de nós é a fé, a confiança que Davi teve. É, Deus é verdade. Independentemente do adversário, nós vamos em nome de Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Independentemente da dificuldade, nós vamos em nome do nosso Deus, que é poderoso para nos dar a vitória. Aleluia. E Gideão, então, com aqueles homens, volta ali 10 mil e fica apenas 22. E Deus ainda fala: ainda é muito esse povo, Gideão. Ainda é muito esse povo, e eu não vou dar vitória para esse povo, para depois eles se voltar contra mim e dizer que eles mesmos os livraram das mãos midianitas. E Deus então fala com Gideão para mandar o povo até um rio. E ali, mais uma vez, Deus prova o povo. E o interessante dessa prova que Deus faz com o povo dessa vez, ele observa a forma com que o povo bebe a água do rio. O que isso tem a ver com guerra? O que isso tem a ver com confronto, com peleja, com luta? Muitas das vezes, quando uma liderança ou alguém pede para a gente fazer determinado tipo de coisa, a gente logo imagina: mas o que isso tem a ver com o meu chamado? O que isso tem a ver com o que eu sonho fazer na casa do Senhor? Mas Deus requer de nós a obediência. Deus requer de nós, quando colocar a gente para fazer uma coisa que aos nossos olhos, isso não tem importância, Deus requer a obediência, a humildade, de você fazer aquilo porque simplesmente é o seu líder, ou é o seu pastor, ou é o próprio Deus que está falando para você fazer. Aleluia. E Deus então fala com Gideão que dispensasse parte daquele exército, e no final fica apenas 300 homens. 300 homens. E com os 300 homens, a palavra do Senhor diz que para Gideão não temer os midianitas, que provavelmente Gideão já estava imaginando como com 300 homens, se com 32 mil já era difícil, como que com 300 homens eu vou conseguir vencer um exército tão numeroso como aquele exército. Deus então pede para Gideão pegar um dos seus moços e ir até o acampamento dos midianitas. Gideão faz. Quando Gideão chega ali, ele escuta 2 soldados conversando. E o soldado contava um sonho para o outro soldado, onde falava que um pão no meio do arraial dos midianitas rodava e destruía e confundia todo o povo. E mais interessante é a interpretação do sonho que o próprio soldado dá. Ele fala: isso não é nada mais senão a espada de Gideão. Aleluia. Deus tem dado os midianitas nas mãos de Gideão. Gideão vai vir aqui e vai batalhar contra nós e vai ganhar. E Gideão, ouvindo aquilo, creio eu que de fato se encheu de confiança. Se encheu de confiança então para continuar confiando nas promessas do Senhor. Aleluia. A palavra fala que Gideão então vai ao encontro dos midianitas com os seus 300 homens, reparte eles em 3 grupos de 100, faz uma roda em volta dos midianitas e com cântaros nas mãos e buzinas, vê se isso é arma de guerra, com cântaros e buzinas e tochas, eles começam a gritar: a espada de Deus, a espada de Gideão. A espada de Deus, a espada de Gideão. Quantas das vezes, talvez para você vencer as dificuldades que aos teus olhos é impossível, você tem que simplesmente confiar nas promessas que o Senhor tem feito na sua vida e repetir para você mesmo que Deus é contigo. Você virar e falar para a sua alma: porque você está aflita, porque você se perturba, Deus já nos prometeu a vitória. Deus já tem falado que irá nos livrar. Aleluia. O que falta é confiar. O que falta é esperar em Deus. O esperar em Deus muitas das vezes é difícil. E a palavra do Senhor diz que quando o povo, com as tochas, quebrava os cântaros e tocava as buzinas, aquele povo então, por ser vários povos diferentes, começaram a se confundir. E entre eles mesmos, eles começam a se atacar.
e a fugir. Aleluia. Meu amado irmão, quando o adversário olha para a sua vida e você está no centro da vontade de Deus, ele não vai ver simplesmente o Tiago, o ser humano. Ele não vai ver simplesmente uma criança, mas ele vai ver a face do Senhor Jesus. Ele vai ter que fugir. Aleluia, Deus. Ele vai ter que bater em retirada. Mas o que Deus requer de nós é que tão somente nos apresentemos no campo de batalha com atitude de vencedor. Que não nos acovardemos como o povo fez diante de Golias, mas que venhamos fazer igual Davi. Não sei como, mas eu vou a ti apenas com uma pedra na mão, apenas com uma funda. Eu vou a ti apenas com o que eu tenho, em outras palavras. Mas eu sou menor, como Gideão falou. Eu sou menor, eu não tenho nada, minha família é a mais pobre. Mas Deus usa o que você tem. Ele Glória a Deus, aleluia. Pelo simples fato de que Ele é que tem que ser exaltado na sua vida. Aleluia. Então que você possa ter essa convicção que não importa a dificuldade, não importa o momento, não importa o que o inimigo tem colocado de difícil na sua vida, que você possa se portar como vencedor, que você tenha que ter atitude verdadeiramente de servo do Senhor, não ficar dando força ao inimigo falando que você está quase desistindo, que você não está aguentando mais. Aleluia. Que você possa falar com os louvores que aqui foi cantado, ainda que eu chore, mas eu permaneço fiel à presença do Senhor. Aleluia. Ainda que no campo não haja mais mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. Não importa a dificuldade, meu amado, Deus é contigo. Não importa a luta, se Deus te prometeu a vitória, Ele vai te dar a vitória. Aleluia. Que você possa se colocar de pé nessa noite, aleluia, Santo Deus. Glória a Deus. Eu sei que ainda assim, muitas das vezes, nós nos encontramos em momentos difíceis da nossa vida. Por sermos seres humanos, nós muitas das vezes pensamos, desanimamos, mas nós viemos repetir para nós mesmos, como o salmista pôde falar. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus. Nós, como seres humanos, temos as nossas limitações. Nós, como seres humanos, somos falhos. Vamos entristecer sim, mas que venhamos ter sempre essa palavra para nós mesmos. Espera em Deus, pois ainda o louvaremos, pois Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso Deus. Aleluia. Gostaria, com a permissão do pastor, chamar a equipe de louvor, amém? Pastor, louvando o Senhor mais uma vez, e que você possa fazer desse louvor a sua oração, amém? Ele aquete a nossa alma, amém? Que nós possamos meditar na letra desse louvor e fazer deste louvor uma oração, amém? Coloca a mão no seu coração. Cante esse louvor, deixe o Senhor curar seu coração, deixe o Senhor olhar por você, deixe o Senhor te
sei se uma ou mais pessoas aqui se encontra se sentindo só. Se sentindo só. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você não vai sair daqui mais só. Porque Deus aquietou sua alma, o teu coração vai correr só dele a partir de hoje. Porque se perturbas dentro de mim, espere Deus, espere Deus, Espera Deus, espera. porque está batida a minha alma, porque se perturbas dentro de mim, espere Deus, espere Deus. Porque está batida a minha alma, porque se perturbas dentro de mim, espere Deus, espere Deus. Porque está batida a minha alma, porque se perturbas dentro de mim, espere Deus, espere Deus. Mas eu te fiz, eu sei, mas amo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em resistir, você estará ao meu lado, assegurado e assegurado de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Já está bem, difícil, eu sei, guarda tudo. Deus já mudou a história. Mas eu sei que quando eu pensar em resistir, Deus não deixa. Deus não você estará ao meu lado, Deus não deixou de criar o desespero. assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Glória a Deus, aleluia. Deus assim, Deus aleluia. Foi tremendo, né, irmãos? Bênção demais, amém, irmãos? Aleluia. Vamos sair daqui saciados, amém, irmãos? Cheio de poder, cheio da graça de Deus, palavra maravilhosa, louvores maravilhosos. Alegra nosso coração, nos renova. Amém, igreja? Por isso nós devemos estar sempre congregando, estar sendo reunidos, amém? Para que o Senhor possa renovar nossas forças, amém? Mais uma vez eu quero agradecer os irmãos ali da Assembleia, de Jabaquara, que Deus abençoe. Manda meu abraço ao pastor Paulo, amém? Que Deus abençoe a vida dele, a vida de vocês. Que está sempre com essas portas abertas, amém, irmãos? Não precisa ser convidado, simplesmente é só vir, tá? Vai ser um prazer receber os irmãos, amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor.